Cumprimento a todos, aqui é o pastor José Carlos Carvalho. Estamos juntos para mais um devocional matinal, uma palavra do coração de Deus para o seu coração. O texto de meditação de hoje encontra-se em 1 Reis, capítulo 17. Nós leremos do versículo 8 até o versículo 15. Diz o seguinte: Então o Senhor disse a Elias: vá morar em Sarepta, perto da cidade de Sidom. Dê ordem a uma viúva que mora ali para lhe dar alimento. Elias foi a Sarepta. Quando chegou ao portão da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos e lhe perguntou: pode me dar um pouco de água para beber, por favor? Enquanto ela ia buscar a água, ele disse: traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho um pedaço sequer de pão em casa. Tenho apenas um punhado de farinha que restou numa vasilha e um pouco de azeite no fundo do jarro. Estava apanhando alguns gravetos para preparar essa última refeição e depois meu filho e eu morreremos. Elias, porém, disse: não tenha medo. Faça o que acabou de dizer, mas primeiro faça um pouco de pão para mim. Depois use o resto para preparar uma refeição para você e seu filho. Pois assim diz o Senhor, Deus de Israel: sempre haverá farinha na vasilha e azeite no jarro, até o dia em que o Senhor enviar chuva. Ela fez conforme Elias disse. Assim, Elias, a mulher e a família dela tiveram alimento para muitos dias. Sempre havia farinha na vasilha e azeite no jarro, exatamente como o Senhor tinha prometido por meio de Elias. Olhando a esse texto, compreendemos que Deus tem a última palavra. Havia fome em Israel, havia fome naquela cidade onde aquela viúva estava, e contrariando toda a lógica, Deus manda um profeta para ser alimentado por uma viúva que aparentemente não tinha condições de alimentar nem a si próprio. Como ela disse: olha, eu vou fazer aqui um pedaço de bolo para mim, para meu filho, comeremos e depois morreremos. E parece que o profeta é insensato, ele fala assim: tudo bem, faça, mas faça primeiro um pedaço para mim, né? Imagine a gente pensando nessa cena. A viúva acabara de dizer que não tinha nada, que a única coisa que ela tinha era para ela e o filho e esperar a morte. Ele fala: divida comigo. Mas por trás disso tudo, por trás dessa situação, havia orientações de Deus. Deus tinha orientado Elias: vá para Sarepta, perto de Sidom, e lá uma viúva vai te alimentar. Olha que coisa interessante, né? Elias estava fazendo aquilo que ele fez, pedindo para a viúva fazer um pedaço de bolo primeiro para ele, não porque ele tinha um coração insensível, mas porque ele tinha recebido orientações precisas de Deus. E ele disse para a mulher: olha, você faça, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela nem azeite no jarro. Quando Deus fala, não importa o que está ao nosso redor. Quem detém a última palavra não é a inflação, não é a pandemia, não são as circunstâncias adversas. Quem detém a última palavra ainda é o Senhor. Como ele mesmo disse: agindo eu, quem impedirá? Deus está acima de tudo e de todos, de todas as circunstâncias. O cristão não seguia por vista, ele seguia pelo invisível, pela fé, por aquilo que Deus determina. Deus tinha falado para Elias: vá lá. Ele foi. Olha, uma viúva vai te sustentar. E quando ele olha a viúva não tinha nem condições de sustentar a si próprio, como iria sustentar a ele também. Mas ele estava seguindo uma orientação de Deus. E a viúva, ouvindo o que Elias tinha dito, seguiu as orientações dele, porque sabia que Deus estava no negócio. E isso também nos ensina uma grande lição. O pouco que nós temos pode servir para socorrer outros. E quando nós abrimos mão do pouco que nós temos para dividir, para compartilhar com outro que tem menos do que nós,
Deus entra com providência e supre a nossa necessidade e supre a necessidade do outro. É algo parecido com o apóstolo Paulo se refere às igrejas da Macedônia. Ele fala, no pouco que vocês tiverem, vocês supriram a necessidade de outro. E isso foi semeadura. Pense nisso, gente. O pouco que nós temos pode socorrer a outro que tem menos do que nós. E se estamos seguindo a orientação de Deus, faça. Porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Tá certo? Então, o texto de hoje, a lição de hoje é seguindo as orientações de Deus. Que Deus te abençoe grandemente.